alegria de dar abertura a esse evento, que só pôde ser realizado graças à pronta aceitação e à disponibilidade dos colegas que integram este painel. E então, desde logo, eu faço aqui o meu agradecimento, começando pelo professor Oreste Lastro, querido colega e amigo, colega do departamento, professor, companheiro de longas jornadas, que se dispôs a fazer este evento em parceria com a Fundação, evento que é muito importante para nós, na medida em que ele é um evento na modalidade de patrocínio, do qual depende muito a Fundação Arcadas para que ela possa cumprir a sua função de apoio. Então, muito obrigado, de apoio à Faculdade de Direito. Muito obrigado, professor Oreste, pelo seu esforço. Gostaria também de, desde logo, cumprimentar e agradecer os nossos colegas que participam, começando pela doutora Andréa Galhardo Palma. Doutora Andréa, é uma honra, é uma alegria tê-la aqui conosco para mais esse evento, mais esse debate. Muito obrigado por ter aceitado. Eu falo em meu nome pessoal e em nome da Fundação. Da mesma forma, agradeço ao doutor Paulo Furtado, magistrado, com quem já tive a oportunidade de estar também em outros eventos. Agradeço muito a sua disponibilidade. É muito importante esse debate para todos nós e uma oportunidade muito importante também para a Fundação. Também um particular agradecimento e uma saudação ao Dr. Elias Mubarak, que, além de ter se disponibilizado a participar deste evento, a trazer para nós a sua experiência como advogado, como profissional que atua na área de recuperação e falência, também, juntamente com a Mega Leilões, está patrocinando gentilmente este evento. Dr. Elias, gostaria de destacar aqui o quão é importante para a Fundação esse tipo de iniciativa e posso afiançar ao colega e a todos que nos assistem que esses recursos revertem para a melhoria do ensino e da estrutura da Faculdade de Direito e do apoio que nós podemos dar. Então, muito obrigado. Iniciativas como a sua são iniciativas que só engrandecem o ensino jurídico e a pesquisa. E, rapidamente, aqui, então, tenho a honra de abrir este evento, que fala, mais uma vez, sobre os problemas dos conflitos empresariais e da crise que nós vivemos. É um tema que tem sido debatido intensamente, inclusive pelos nossos colegas que participam. E, antes de passar a palavra ao professor Oreste, tomo a liberdade de dizer, porque eu também participei de alguns. Eu acho que muito tem se discutido a respeito, a situação é dinâmica e, portanto, reclama renovadas reflexões. E eu diria, já fazendo uma provocação aos nossos colegas que falarão, que o momento é de criatividade, não de pirotecnia, não de simples equidade, mas de avançar, né? Então, nós estamos em momentos em que a Assembleia não é mais sempre presencial, então estamos em momento de Assembleia remota, em momento, por que não, de pensar mais na ideia de comitê de credores, de avançar em relação ao negócio jurídico processual, de pensar melhor sobre a mediação, ou seja, um momento excepcional reclama ideias novas, claro, seguras, consistentes, mas reclama avanço. E é desse avanço que certamente falarão os nossos colegas, integrantes desse painel, aos quais, mais uma vez, agradeço muito e, desde logo, passo a palavra a quem entende. Professor Oreste, por favor, presida e capitaneie os nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Não posso, evidentemente, antes de mais nada, cumprimentar o nosso querido professor Fábio Archo, companheiro de tantas jornadas. Estudamos juntos, não na graduação, mas posteriormente ele no doutorado, eu no mestrado, mas depois chegamos a estudar no exterior juntos. Lembro com saudosismo o nosso período na Faculdade de Pavia, na Universidade de Pavia, com o nosso querido professor Comolho, que foi nosso mentor naquela ocasião. Lembro sempre com saudade e com que de saudosismo
daquele período em que tínhamos cabelos e eles eram pretos, apesar de poucos acreditarem nisso hoje em dia. Entendeu? No caso do professor Yacho, ainda era magro, continua magro. Eu ganhei algum peso. Não posso deixar, evidentemente, de cumprimentar a doutora Andréa Galhardo, egressa da nossa faculdade, que só traz orgulho a ela, fez uma brilhante carreira acadêmica na magistratura, no âmbito das pesquisas. É um verdadeiro orgulho para a nossa faculdade e para a magistratura do Estado de São Paulo. Dr. Paulo Furtado, nosso eminente magistrado, hoje na ativa é o decano das varas de falência e recuperação judicial, também egresso da nossa faculdade, eminente estudioso, hoje retornou à faculdade no âmbito do pós-graduação, tem se dedicado bastante à pesquisa, justamente demonstrando que não é porque o indivíduo se tornou bacharel em direito que o seu contato com a universidade acabou completamente. Antes, a faculdade os recebe sempre de braços abertos e, acima de tudo, demonstra a necessidade de estarmos eternamente pesquisando, seja na condição de advogados, promotores, juízes de direito. Nós não podemos, em hipótese alguma, estagnar na nossa atividade. De igual modo, não posso deixar de cumprimentar o Dr. Elias Mubarak, que é um eminente advogado, um dos mais promissores, um dos mais conhecidos na área da administração judicial, advogando por devedores, o que faz que muitas vezes tenhamos alguns embates sempre no nível eminentemente jurídico, mas, de fato, ele é um dos exponentes da área, gentilmente atendeu o nosso pedido para patrocinar esse evento, sem embargo, seria convidado para participar pelo seu conhecimento, pela sua visão, que, apesar de ser advogado de devedor, tem sido sempre muito ponderado nas suas colocações. Veio da Unesp, onde eu fui também professor. Evidentemente, professor Dr. Elias é muito mais velho do que eu, então, na época, eu não era ainda professor da Unesp, mas é um enorme prazer recebê-lo aqui nesse evento, um enorme orgulho para a Fundação, que tem feito, repito, um maravilhoso trabalho nas mãos do professor Flávio Archel como seu presidente. E eu, desde logo, passo a palavra para o doutor Elias para suas considerações, mas, desde logo, fazendo uma provocação. Na opinião do doutor Elias, qual seria o papel do mediador na recuperação judicial? Bom dia a todos. É uma satisfação estar participando desse painel com excelentes pessoas. Eu queria agradecer primeiro à Fundação Arcadas, na pessoa do professor Flávio Archel. Fiquei muito contente com o convite. Eu queria saudar os colegas de painel, doutora Andréa Galhardo Palma, juíza da 2ª Vara Regional Empresarial de Conflitos de São Paulo. Eu queria saudar o doutor Paulo Furtado, juiz da 2ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial, professor Oreste Lastro, bem mais velho do que eu, professor da USP, professor da Unesp, administrador judicial em São Paulo. Aproveitando, eu vou falar um pouquinho mais dessa provocação, um pouquinho mais para o final. Eu fiz um histórico de explanação rapidinho aqui, para a gente falar um pouco sobre recuperação extrajudicial e mediação em recuperação judicial. Quando a gente fala em solução de conflitos de empresas em crise, eu queria pegar uma página anterior e falar um pouco sobre princípios de relação contratual. O que hoje nós estamos muito acostumados na relação contratual é aquele embate entre credor e devedor. Então, eles não caminham juntos. Credor e devedor sempre existe aquele embate.
O Código de 2002, no seu artigo 422, o que ele fez? Ele normatizou o que a gente chama de caminho comum. Ele fala muito da probidade e da boa-fé. Da probidade e da boa-fé decorre o que a gente chama de cooperação, a lealdade e confiança e a informação, que é o mais importante, a transparência. Essa normatização do artigo 422 faz com que a gente tenha que pensar de forma diferente. Não que o outro código não falava, mas ele não estava normatizado. E esse exercício, nós, operadores, advogados, temos que tentar fazer. Nós temos que sempre estar caminhando junto, credor e devedor, sempre com o princípio da cooperação, lealdade e confiança e da informação, a transparência. É a partir daí que nós conseguimos tentar mudar e tentar achar um caminho para essa solução de conflito. Como o professor Flávio Archel falou, é hora da gente tentar trabalhar junto e achar um caminho em comum sem pirotecnia. E aí você trabalhar o resultado de um conflito, um resultado de uma empresa em crise, principalmente no que a gente pensa em pandemia, é a partir disso, é a partir da cooperação entre as partes. Quando um empresário vem e procura o advogado, 3 coisas básicas nós temos que olhar. Primeira coisa, a composição e a natureza da dívida. Isso por quê? Na composição e na natureza da dívida, você vai saber, é uma dívida trabalhista, é uma dívida de garantia real, é uma dívida quirografária. A partir daí, você vai apreciar como você vai tratar essa mediação, essa possível negociação anterior, para você falar em recuperação judicial ou extrajudicial, ou nem uma recuperação, uma própria negociação, que a gente chama de standstill. Mas você não fala, você não pensa nisso, porque na recuperação extrajudicial, a composição da dívida é muito importante, porque a dívida trabalhista, ela não entra na recuperação extrajudicial. As outras dívidas, sim. A natureza das outras dívidas, sim. Quirografário, garantia real. Mas a trabalhista não entra. Isso pode ser um empecilho, um óbice para a recuperação extrajudicial. Fluxo de caixa, situação contábil da empresa, capital de giro. Por quê? Porque quando um empresário te procura, se você vai pensar em negociação ou não, ele precisa suportar aquela situação até você chegar na negociação com os credores. Para você trabalhar com essa transparência, com essa cooperação, você precisa suportar isso. E, por fim, a situação jurídica das ações de iminente constrição, penhora de faturamento, bloqueio, bacenjude e pedidos de falência. Essas ações, nós vamos explicar um pouquinho ali na frente, na recuperação extrajudicial, ela não suspende. Então, a partir daí, você pode pensar em recuperação extrajudicial, quando você consegue controlar essas 3 situações. Na recuperação extrajudicial, você tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens, e eu posso colocar isso bem claro, eu já ouvi o professor Paulo Furtado numa live que ele fez na Fenaló, e eu gostei muito, e ele deixou muito claro o custo da recuperação extrajudicial. É um custo, é muito mais barato a recuperação extrajudicial. Você não tem, em tese, você já chega no processo com um plano, com 3/5 de aprovação, isso está na lei, de cada classe, e você, em tese, você nem precisaria de um administrador judicial, depende do juiz entender se ele vai precisar ou não do administrador judicial para avaliar credores, os créditos que você declara, etc. Outra coisa, celeridade. Na recuperação extrajudicial, você ajuiza já com o plano, porque você já construiu o plano, o juiz vai analisar, ou um administrador nomeado vai analisar os créditos que você declarou, depois ele homologa. Esse processo, eu imagino que no máximo você está falando de 6 meses a 1 ano. Na recuperação extrajudicial, não. Outra coisa que é importante a gente deixar claro, as objeções ao plano. Como você já entra com um plano pronto, o rol de objeções ao plano permitidos por lei são muito limitado, porque você não vai discutir o plano no processo de recuperação extrajudicial, você vai discutir uma situação processual, porque se trata de um processo de pré-insolvência. Outra coisa que eu acho importante, na recuperação extrajudicial, quando você não aprova o plano, extingue-se o processo. Na judicial, não. Se você não aprova o plano, ou é decretada a falência, ou se determina uma nova GC por uma nova tentativa de aprovação de plano.
Na extrajudicial, não. Você pode extinguir e você pode até ajuizar novamente na recuperação extrajudicial. O que você não pode é alterar o plano no curso do processo, porque você vai discutir só questões processuais. Por fim, eu acho que é importante a gente deixar claro que com a alteração da lei, da legislação trabalhista, se facilitou muito a negociação com credores trabalhistas, com redução de jornada, tudo, claro, avalizado e fiscalizado pelo sindicato. Isso faz com que, apesar do credor trabalhista não poder estar na recuperação extrajudicial, você pode, sim, trabalhar uma negociação com os credores trabalhistas e pode minimizar esse impacto da natureza do crédito, como eu falei ali no início. Outra coisa, só para a gente terminar, e eu acho importante, o rating que é definido pelas instituições financeiras que fornecem os créditos para a empresa em recuperação extrajudicial. É um rating muito mais privilegiado do que o da empresa em recuperação judicial. A empresa em recuperação extrajudicial, ela não tem aquela pecha de empresa X em recuperação judicial. E as instituições financeiras, elas liberam mais créditos. Isso, como nós já falamos, é uma situação muito complicada para a empresa em recuperação judicial. Isso acaba travando a empresa em recuperação judicial, porque limita o seu crédito. Então, se ela não tem capital de giro, ela trava. Não adianta nem ela entrar, porque ela estaria fadada à falência. Quando a gente fala em recuperação extrajudicial, e aí a grande desvantagem é a ausência do stay. O que é o stay? E aí eu estou falando ali quando eu falei dos 3 itens, é a suspensão das ações de execução, expropriação e pedidos de falência. Na recuperação extrajudicial, você não tem o stay. Então, por isso que as empresas, quando ajuizam a recuperação judicial, elas têm que se segurar. Primeiro, porque você vai ter um trabalho de negociação antes, você já entra com a negociação. E como você não tem o stay, você tem que ter capital de giro para segurar essas ações. Você não pode ter a iminência dessas ações. Mas nós, advogados, temos que tentar sempre o menor custo, ou pelo menos mostrar para o cliente da gente, olha, o caminho pode ser esse, mas você não tem o stay. O que eu queria levantar aqui, e é uma situação até diferente, é uma construção doutrinária do professor Manuel Justino. É uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico. O que é isso? O professor Manuel Justino, ele fala o seguinte, se eu ajuizo uma recuperação extrajudicial, com 3/5 de aprovação para uma determinada classe, não é lógico que os outros 2/5 possam ajuizar ação de falência ou de constrição sem pelo menos, no período pelo menos do ajuizamento da recuperação extrajudicial e da homologação. E isso trata-se do que a gente chama de um stay implícito. Óbvio, é uma construção doutrinária, é uma interpretação sistêmica que cabe a cada juiz entender, olha, vale a pena ou não vale a pena atuar nesse sentido, entender esse entendimento. Tá? Quando a gente fala, mudando um pouquinho só para a gente falar um pouco sobre recuperação judicial, a recuperação judicial é um processo realmente mais caro. Quando qualquer cliente procura a gente fala, olha, é um processo mais caro. Você ajuiza o pedido, você tem 60 dias para apresentar um plano, você tem um administrador judicial nomeado, você tem depois 180 dias para aprovar esse plano e você tem mais 2 anos de supervisão judicial. É realmente um processo mais caro. Mas ele tem, por outro lado, o stay. E esse stay acaba dando uma segurança para a recuperanda, para o devedor, para trabalhar com o credor. Ele força o credor a sentar na mesa. O que na recuperação extrajudicial, você chama o credor para essa negociação. A mediação, ela é uma situação nova, mas é uma situação muito importante. E eu acho que ela tem que ser muito saudada. E aí, respondendo a pergunta do professor Oreste, a mediação na recuperação judicial, eu acho que é uma coisa nova que tem que ser implantada assim. Porque quando você ajuiza, quando você faz o plano da recuperação judicial, o outro lado, que é o credor, ele recebe aquela informação. E aí não estou falando da instituição financeira que está acostumada com a recuperação judicial. Estou falando daqueles outros credores, fornecedores. Ele fala assim, peraí, mas eu forneci aquele serviço, agora eu estou cerceado de cobrar. Como é que funciona isso? Então, a mediação funcionaria de trazer esses credores para a mesa, escutar esses credores, a gente até brinca, é o que a gente chama de escuta ativa, é desopilar o fígado.
É deixar o credor falar, porque ele vai estar muito assustado e ele vai estar muito numa situação muito frustrante. Olha, eu prestei serviço e eu não recebi. Você fazer essa escuta ativa. Num segundo momento, você trabalhar o credor para apresentar para o credor o plano de recuperação judicial. Você mostrar a possibilidade, sim, de recebimento pelo credor. Você mostrar os deságios que vão ser apresentados, mas que junto, na cooperação, aí entra os princípios da relação contratual que nós temos que tentar trabalhar. A cooperação, a transparência. Claro, isso vai fazer com que na Assembleia, o ambiente de negociação da Assembleia, ele fique muito mais leve. Você legitima e simplifica o ambiente da recuperação judicial na Assembleia de Credores. Por fim, só para encerrar aqui, eu queria só deixar muito claro, o empresário na recuperação judicial, o empresário brasileiro, realmente, o grande problema é que ele realmente ele perde o time para essa negociação. Quando ele vai atrás da negociação, não dá mais tempo, ele já está com execução, ele já está com ação de expropriação. Realmente, existe esse problema do empresário, e ele tem que mudar, e nós temos que tentar, como advogado, mostrar isso para o empresário. Até para uma recuperação judicial, o time de ação, de reação, tem que ser muito rápido. Por outro lado, eu queria também deixar claro que isso a gente sente como advogado, os credores também. Eu tive uma situação com uma instituição financeira, não vou nem falar o nome, mas o que acontece? Fui procurado por um credor e ele não ia conseguir pagar mais o crédito, mas ele não estava inadimplente, ele estava em dia. Eu procurei a instituição financeira, falei, olha, vamos tentar fazer um acordo daqui para frente, vamos resolver daqui para frente, até para eu evitar uma recuperação judicial, ou eu evitar... Nem pensei em extra, porque não era o caso. A instituição financeira falou assim, olha, eu não posso conversar com você, porque você não está inadimplente. Então, esse ânimo da instituição financeira de tentar conversar, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu queria agradecer, essas são minhas considerações. Nós que agradecemos, doutor Elias, sua participação no evento e a respeito da sua manifestação, eu vou passar a palavra primeiramente ao doutor Paulo Furtado, que retornou aqui, e lançando desde logo duas provocações a respeito do que o senhor falou. Como é que ficaria, na opinião do doutor Paulo, a questão do trabalhista na recuperação extrajudicial e o problema do stay period também na extrajudicial? Muito obrigado, professor Oreste. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria também participar desse evento. Cumprimento o professor Flávio Archel, cumprimento a doutora Andréia, minha colega, o doutor Elias, e acho muito oportuno o que o professor Archel mencionou. Nós precisamos inovar com segurança, sem pirotecnia. É um momento de muita reflexão, de podermos encontrar caminhos novos para soluções da nossa crise empresarial causada pela pandemia. Como disse o professor Oreste, também não podemos ficar estagnados, não podemos repetir erros dos últimos 15 anos de vigência da lei. Talvez agora seja o momento de pararmos, refletirmos e pensarmos nas soluções mais adequadas desses conflitos empresariais. E como bem disse o doutor Elias, na sua visão de advogado, de devedor, que lida com esses empresários nessa situação de dificuldade, em que muitas vezes eles deixam para o último momento, quando eles estão numa situação de absoluta asfixia, porque já estão com as penhoras sobre o faturamento, com as penhoras sobre bens essenciais, e só aí procuram a tentativa de solução da crise, quando deveriam se antecipar. Mas como bem o doutor Elias mencionou, do outro lado, os advogados, os bancos, que são os credores desses empresários, precisam também ter uma postura mais ativa, uma postura de renegociação anterior à situação de crise mais acentuada. Eu acho que esse é o momento oportuno de se discutir exatamente isso. O Banco Central talvez pudesse chamar as instituições financeiras e exigir que essas instituições financeiras promovessem uma autorregulação sobre como enfrentar a crise dos devedores.
Quer dizer, isso é uma prática incentivada pela Uncitral, pelo Banco Mundial. Em Londres, você tem os bancos com uma conduta de autorregulação do enfrentamento de crises de empresários desde a década de 70. Eu acho que aqui é o momento das instituições financeiras também passarem a ter um código de conduta para enfrentar a crise dos empresários, para evitar também essas recuperações judiciais que são um meio mais oneroso de superação da crise. Então, essas soluções fora do judiciário, como bem disse o doutor Elias, mencionando aquele outro evento, as soluções fora do judiciário acabam sendo menos onerosas, mais eficientes. E por serem mais econômicas, acabam mantendo o empresário com a sua atividade muito mais eficiente, a capacidade de superação da crise é muito mais rápida. Eu sei que nós temos alguns problemas por falta de disciplina legislativa na recuperação extrajudicial, como disse o doutor Oreste. Como que nós podemos usar a recuperação extrajudicial se a disciplina da R-Extra não tem o stay period, não tem a proteção contra credores como tem a disciplina da recuperação judicial? E aí eu acho que a solução é a aplicação por analogia. Por quê? Porque as duas modalidades de recuperação servem à mesma finalidade. Qual é a finalidade? A superação da crise. Qual a diferença entre as duas? A diferença básica. Uma das modalidades, a extrajudicial, ela inicia-se com um acordo prévio do devedor com seus credores e o devedor pede a homologação em juízo. A outra modalidade, a judicial, o devedor vem a juízo para aí, então, conseguir o acordo com os credores. Mas a forma de se realizar o acordo não modifica a essência dos dois institutos, que têm a mesma finalidade. Então, se a finalidade dos dois institutos é a mesma, e para você atingir essa finalidade, você precisa de um instrumento desse meio, que é a proteção contra os credores, eu acho que a proteção assegurada pela disciplina da judicial pode ser também, por analogia, aplicada à recuperação extrajudicial, porque nós temos uma lacuna. Aliás, eu menciono aqui um voto do início da vigência da lei, um voto proferido pelo desembargador, saudoso desembargador Romeu Recupero, que diante de um pedido de falência, ajuizado contra uma devedora que havia pleiteado recuperação extrajudicial, decidiu: este pedido de falência deve permanecer suspenso. Por quê? Porque se há um pedido de recuperação extrajudicial, é da essência de uma recuperação, qualquer que seja a sua modalidade, uma medida de proteção contra a atuação dos credores que ataque o patrimônio do devedor. Então, lá em 2006, se não me engano, nesse voto do desembargador Romeu Recupero, ele já determinou a suspensão da ação de falência e, consequentemente, pela mesma razão, ficariam suspensas as ações de execução contra esse devedor em recuperação extrajudicial. Agora, o ponto mais delicado, que eu acho que é esse que o professor Oreste mencionou. Será que nós podemos, diante de uma previsão expressa, dizendo que créditos trabalhistas não se sujeitam à recuperação extrajudicial, será que diante dessa previsão expressa, hoje, 2020, 15 anos depois da vigência da lei, nós teríamos como superar essa proibição expressa? Eu acho que esse é o ponto relevante a se discutir. Eu acho que a própria doutrina trabalhista deve se dedicar a esse ponto. E também quem atua na área de falência e recuperação, evidentemente. Por que eu digo isso? Porque nos últimos 15 anos, todas as alterações legislativas em matéria de direito de trabalho, elas foram no sentido de flexibilizar as regras de extinção de contrato de trabalho. Não exigem mais a participação obrigatória do sindicato. Recentemente se dispensou até a participação do sindicato para redução de salário e para redução de jornada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, diante da pandemia, entendeu que a medida provisória 936, ela não viola a Constituição Federal. Então eu pergunto, se é possível reduzir salários sem participação do sindicato, será que também não seria possível fazer uma negociação
extrajudicial em que a maioria dos credores trabalhistas vincule a minoria dissidente? Não é? Eu acho que o único limite seria respeitar a legislação que trata do crédito trabalhista na recuperação judicial. Eu acho que na extrajudicial a gente não pode piorar a situação do devedor, do credor trabalhista, ou seja, não poderia haver previsão de pagamento superior a 1 ano, ou seja, deveriam ser respeitados os artigos 54 e parágrafo único. Então, essas são as minhas observações iniciais. Devolvo a palavra ao doutor Oreste. Muito obrigado pelas perguntas. Eu agradeço, doutor Paulo, e passo a palavra à doutora Andréa Galhardo, sem novamente mencionar a alegria de encontrá-la nesse nosso painel. É uma grande honra para a Fundação recebê-la e, evidentemente, aproveitando para lançar a provocação. No entendimento de Vossa Excelência, em que momento seria adequado o uso da mediação na solução dos conflitos, seja na recuperação judicial, seja na falência? Bom dia a todos, é uma alegria falar na Fundação Arcadas, que praticamente é a minha casa, né? Fico muito feliz, tive a honra de ter o professor Iacha como professor Orestes, então eu me sinto em casa e muito honrada pelo convite, né? Eu vou fazer minha pontuação e eu sempre gosto dessa introdução. Tudo que a gente vê, que o Elias falou, o que o Paulo falou, se resume num desenho novo de disputa, de gerenciamento de disputa na recuperação judicial. Nós temos diversos instrumentos espalhados na legislação, né? Agora a nossa lei de mediação, o instrumento da negociação processual, os institutos que facilitam a renegociação, mas nós não tínhamos esse alinhamento e nem a disposição também inicial por parte de nós, juízes, de entendermos, pensar um pouco fora da caixa. Felizmente, nós nos engajamos, né, com essa questão. Quando o Elias diz, olha, nós precisamos analisar cada ponto da negociação, os créditos, nada mais é do que estabelecer em cada caso concreto um desenho de disputa, junto com juízes, advogados, e eu acho e creio que nessa situação de crise, a mediação vem trazer esse link novo. De que forma, aí no plano da recuperação e da falência, a mediação vem ajudar? Para mim, eu acredito, a gente tem discutido bastante isso até internamente entre os colegas, eu tive a oportunidade de sugerir também em alguns ofícios que foram para o CNJ, conversando com desembargadores que também atuaram na elaboração desses sejusques empresariais e com o pessoal do FONAGEM, que o melhor momento da mediação é no início da recuperação judicial. Por quê? Porque ela vai ajudar na elaboração do plano, na consecução do plano. E o juiz não pode simplesmente deixar o mediador que se faça tudo. A gente estabelece, e eu acho que o melhor momento é o inicial, um checklist do que a mediação, naquele caso, vai ser efetivo. Às vezes, o desenho de disputa se relaciona à obtenção de prorrogação de tempo para pagamento de dívida. Outras vezes, o desenho é relacionado a tirar o administrador daquela empresa. Então, na verdade, o outro é minimizar, vamos dizer assim, estabelecer alienação de partes pequenas da empresa, para facilitar o seu erguimento. Então, a figura do mediador é essencial no sistema. Por quê? Porque ela estabelece esse link. E a necessidade e os gargalos que nós temos no país, primeiro que o Instituto é novo, veio positivado em 2015 e é subutilizado. Por nós, inclusive, era
por nós, inclusive, juízes. Então, a figura do mediador, isso foi uma batalha minha inicial, e acabei subscrevendo um ofício. Fui consultada, o pessoal que mandou o ofício para o CNJ, do FUNAGEM, era de que nós precisaríamos ter, na área empresarial, mediadores com uma expertise diferenciada. Mediadores que conhecessem o ITER da recuperação judicial, conhecessem por dentro e por fora a empresa, conhecesse os mecanismos da fraude, do triângulo da fraude, regras de governança corporativa, né? Para que atuasse junto com o administrador judicial. Não basta ter feito um curso de 40 horas no CNJ, no TJ, enfim, para atuar. É preciso essa expertise, porque ele vai atuar numa área de facilitação na negociação ou de avaliação no soerguimento dessa empresa. Então, felizmente, nós tivemos agora, tanto por parte do CNJ, como por parte do nosso Tribunal Paulista, um provimento muito interessante no sentido de trabalhar tanto na via pré-processual para estabelecer essas negociações, renegociações de disputa, né, e para aquelas pequenas e médias empresas, porque nós entendemos que a nossa crise é de pequenas e médias, está no valor econômico, e 90% das empresas em crise que não conseguem crédito com empresas âncoras ou instituições financeiras, porque não tem garantia, precisariam desse instrumento. Então, são duas vias, a mediação na via pré-processual e, no caso de judicialização da RJ, seria desde o início, com a possibilidade que o Paulo falou, de possibilitar a negociação já desde o início com os credores, tanto visando uma conversão por uma recuperação extrajudicial, ou se decidir em judicial, que ela seja minimizada no tempo e objetivada na matéria, né? Então, essa foi a ideia. Felizmente, hoje nós temos um pensamento que veio com o provimento agora do CNJ, criando os sejusques empresariais, onde atuaram nas negociações lá internamente desembargadores do TJ, doutor Alexandre Lazzarini, doutor Marcelo Fortes Barbosa, juízes como doutor Daniel, pessoal do FUNAGEM, como eu, Sacramone, que participamos das negociações. Eu cheguei a subscrever um ofício dizendo, olha, é importante que tenha essa expertise de mediadores, é importante que câmaras privadas venham ajudar-nos, cadastre-se nos tribunais, né, e a gente possa ter uma lista, né, grande de experts, né, e também flexibilizando a questão de uma tabela que estava muito aquém do mercado, que fazia com que não tornasse atrativa a atuação desses experts dentro dos tribunais, né? Então, fixou-se uma ideia de que a complexidade do caso determina essa fixação de honorários, né? O juiz pode ter em caráter jurisdicional essa flexibilidade de analisar para e passo, existindo uma tabela, existindo a complexidade do caso, a necessidade, essas questões. Eu gosto muito dessa ideia do desenho de disputa. Eu sei que foi me cobrado pelo Dr. Orestes, e por favor, acho que faltam uns 2 minutos, foi me cobrado falar um pouco das PLs. Se vingar essas PLs como a 33, que fala da renegociação das dívidas, PLC complementar, que fala da negociação extrajudicial, do procedimento de liquidação especial e negociação judicial, maravilha, mas nós já temos instrumentos hoje para atuar com isso, seja no plano judicial, seja no plano pré-processual, seja com os provimentos já existentes, a própria lei de mediação, nós só não estávamos alinhados. E esses stakeholders, juiz, mediador, advogados, porque às vezes a resistência vem do advogado do próprio procedimento de recuperação judicial, porque o espírito é de litígio, o espírito é às vezes de oportunismo,
né? Eu tenho casos que chegaram de recuperação judicial de que não foi até agora evidenciada a viabilidade econômica, falta documentação. Então, às vezes acontece certas situações no Brasil de muita criatividade para o bem e para o mal. Cabe a nós fazermos esse contraponto, porque o brasileiro é criativo, muito criativo, inclusive nas fraudes, né? Então, se eu pudesse indicar, eu gosto muito desse trabalho, eu usei muito fora, que é Design System and Process for Managing Disputes. Aqui tem algumas histórias de juízes que inicialmente eram céticos na utilização da mediação e, através nesse contato com advogados, mediadores, vendo em cada caso concreto as situações, desenharam a forma de disputa. E o Paulo já está fazendo isso na vara dele. E eu fico muito feliz, porque ele já está desenhando, num dos processos, a forma de disputa dessa utilização da mediação. O único ponto, e já eu termino, que é muito complicado falar na aplicação da mediação, e a gente discutiu isso internamente entre os colegas empresariais, é a utilização dela na verificação dos créditos. É uma complicação para nós. Então, eu não utilizaria o mediador para essa fase de verificação de créditos, mas sim no desenho da disputa inicial. Como vamos chamar os credores, como vamos negociar, como vamos evitar impugnações do plano lá na frente. E na falência, como é inevitável extinguir a empresa, nós não temos o mecanismo do fresh start americano, a gente poderia utilizar para minimizar o tempo e fazer as negociações por classe de credores. Eu acho que isso seria muito bacana, né? As PLs estão em andamento. O Paulo tem muitas críticas em relação à PL da negociação coletiva, porque é um stay de 60, dá 120 dias sem contrapartida, parando tudo. Talvez não seja o melhor formato, porque nós temos como negociar sem também parar tudo, né? Eu acho válido esse pensamento. Nós temos também uma PL visando a reestruturação da lei de falência, com utilização, inclusive no futuro, do Fresh Start, que seria algo maravilhoso, e o instrumento da liquidação especial, que seria fantástico também, e já existe nos Estados Unidos há muito tempo, né? Sem aquele procedimento tão longo da falência. Bom, esse foi meu gancho na fala do Elias, e também a minha fala, né, que eu acho que é essencial. Eu volto a palavra para os colegas, estou aberto às perguntas também, né, e fico à disposição dos senhores para mais debate. Eu agradeço imensamente, doutora Andréia. Antes de passar a palavra para o doutor Paulo, para suas considerações, eu passaria antes para o doutor Elias por 3 minutos, brevemente, provocando, de certa forma, a opinião dele como advogado de devedor, normalmente, sobre o PL emergencial. O que ele acha do PL emergencial? Doutor Oreste, obrigado pela oportunidade. O PL emergencial... Evidentemente, eu não posso perder a oportunidade emergencial, como tudo no Brasil. Se tudo correr bem, ele entra em vigor no Covid-25, 26, mas seguimos adiante com o PL emergencial, doutor Elias. O PL emergencial ele já foi votado na Câmara agora, né? E aí o problema é que no Senado não tem previsão, né? A previsão seria agosto, setembro. O que eu sinto, e eu acho que eu vou colocar para vocês muito claro, como advogado de recuperanda, hoje, a situação das empresas, e isso eu já falei em outras lives, apesar do doutor Oreste não concordar, nós vivemos hoje um estado de guerra. Isso é uma expressão que não é minha, é uma expressão do desembargador César Champolini. E é isso mesmo. Mas em estado de guerra, uns vão viver, outros não vão. Mas se você puder trabalhar cada grupo, ou cada devedor de uma forma diferenciada, e eu acho que isso no PL está bem claro. O deputado Hugo Leal, quando ele apresentou o PL,
na Câmara, e eu assisti a apresentação que ele falou, e ele falou uma coisa que eu acho que é a pura verdade. Ele falou, nós estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Então, você tem que tratar cada um de forma diferenciada. Eu sei, sim, a doutora Andréa deixou muito claro, olha, a negociação, as disputas, e isso é muito importante, você já tem instrumentos para trabalhar as disputas. A diferença do PL seria aquela suspensão das ações por um período, que é aí, se a gente fizer uma analogia hoje, na recuperação extrajudicial é o stay que você não tem. Então, assim, seria uma situação transitória, mas uma situação transitória por conta da pandemia. Ah, mas eu não tenho essa necessidade, eu posso utilizar isso. Pode, mas eu acho que aí você tem que tentar ver também o espírito do legislador. E é isso que eu penso nesse sentido. Isso só vai ajudar, isso não vai atrapalhar. Agora, é óbvio, isso tem que ser usado, e aí cabe, sim, aos advogados e aos magistrados como utilizar isso. Como que eu vou trabalhar esse tipo de disputa e como eu vou... Porque não adianta você também quebrar uma instituição financeira, mas eu vejo o bom senso, e eu vejo que o bom senso é uma coisa que tem que pautar. E quando a gente fala hoje, e o professor Flávio Archo falou no início, não é momento de pirotecnia, é um momento de inovação técnica. E a doutora Andréa acabou de deixar claro aqui também, o advogado é muito inovador, muito criativo, mas a gente tem que pensar em criação para o bem, né? Você tem hoje vários clientes te procurando que não vão viver, não vão sobreviver. Isso eu falei também numa outra conversa que nós tivemos, doutora Orete. O governo, se ele não deixar claro, e se ele não colocar uma linha de crédito, não adianta tudo, não adianta o PL, não adianta nada. Porque você não consegue. Hoje você tem empresas em recuperação judicial. Eu tenho empresas que estão para arquivar o plano. Já passaram os 2 anos. Ela fechou agora. Ela não conseguiu um centavo no mercado. Ela tinha título de primeira linha. Olha, tinha duplicata de empresas automotivas. Ela não conseguiu trocar. Então, assim, não adianta. Essa situação do governo, se ele não se movimentar, se não tiver uma linha de crédito, ou para empresas em recuperação, ou também não adianta, não vai adiantar o PL, não vai adiantar as disputas, porque você não tem onde se socorrer. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Agora, aproveitando só o gancho da doutora Andréa, eu acho muito importante essa inovação que hoje os magistrados estão tendo, e eu acho que alinhar sobre isso. Eu acho que todo mundo, quando entra todo cliente, isso o advogado tem que ter, o menor custo para o cliente é o mais importante, e o menor desgaste para o cliente e para o judiciário. Porque o pico, eu imagino, tá? O pico de recuperações judiciais, eu acho que isso vai acontecer ali por volta de setembro, outubro. Porque hoje, o que eu tenho visto a empresa não está tendo nem fôlego de entrar, ela quebra antes. Porque são micro e pequenas empresas. Ok? Devolvo a palavra, doutora Orete. Não sei se eu respondi. Não, respondeu plenamente, doutor Elias. Agradecemos imensamente. E agora eu passo a palavra ao doutor Paulo para suas considerações e, evidentemente, provocando da importância que ele entende do negócio jurídico processual para as recuperações judiciais, como provocação inicial da sua fala. Obrigado, doutor Oreste. Eu queria desdobrar essa minha fala em 3 pontos, e num deles eu vou falar sobre o negócio processual, negócio jurídico processual. Aliás, o professor Flávio Archo escreveu um belíssimo artigo numa coletânea, e ele, lá em 2015, salvo engano, já mencionava a possibilidade da utilização do negócio jurídico processual na recuperação judicial, e dizia que a utilização desse instituto dependia exatamente da coragem, da vontade, da atuação e da iniciativa dos agentes econômicos e dos advogados. Então, talvez falte exatamente isso nesse momento, de utilizarmos cada vez mais esses institutos que estão à nossa disposição. Então, a doutora Andréa mencionou o projeto piloto estabelecido pelo provimento 19 de 2020 da Corregedoria. O objetivo desse projeto piloto é permitir que
pequenas empresas possam fazer negociações coletivas para a superação da crise, sem a necessidade de ingressar em juízo com as custas processuais que incorrem um devedor em RJ. Nós sabemos que o custo do processo de recuperação judicial é elevado. Exige a contratação de advogado, mas, além disso, a contratação de assessores financeiros para a elaboração de um plano, exige a contratação, o pagamento de despesas com a administração judicial e uma série de despesas com editais, convocação de Assembleia Geral de Credores, e a fiscalização acaba durando mais de 2 anos, e isso é um custo muito elevado, as pequenas empresas não conseguem ingressar em recuperação judicial. Então, qual foi o foco que nós discutimos e chegamos à conclusão? Nós temos que dar um auxílio para as pequenas empresas. A política pública tem que ser no sentido de auxiliar as pequenas empresas. E claro que o tribunal, ao estabelecer esse projeto piloto, vai ter que se valer de experts na área empresarial. Então, vai ter que estabelecer um diálogo com as câmaras de mediação, que são capacitadas para auxiliar na negociação entre devedor e credores. Aliás, eu digo aqui que não é só o devedor que pode ter acesso ao projeto piloto, né? Outro dia, conversando com um grupo de credores que atuam no mesmo segmento, os próprios credores que tiverem um devedor em comum podem se utilizar do projeto piloto. Então, vamos pensar o seguinte, eles se reúnem e encontram um devedor numa situação de grave dificuldade. Em vez de cada um atacar individualmente o credor, que será, para um deles talvez seja mais racional economicamente, porque ele vai penhorar primeiro, mas isso talvez destrua o valor do negócio em detrimento da coletividade. Então, o projeto piloto também pode ser utilizado por um grupo de credores que queira também fazer uso desse projeto para negociar com o devedor em comum, né? Mas o foco inicial é para pequenas empresas. Por quê? Porque são as que não conseguem utilizar a recuperação judicial. Até me permito aqui dizer que em 2 pedidos de recuperação judicial recentes, feitos na semana passada, eu entrei em contato com os advogados, fizemos uma reunião como essa aqui, para explicar para o advogado, doutor, o seu caso, o endividamento do seu cliente não vai justificar essa recuperação judicial. E nós acabamos de estabelecer um projeto piloto, e o senhor provavelmente não conhece, porque ele ainda não foi tão divulgado, mas como eu vou determinar a emenda da inicial por 15 dias, o senhor tem esse período também para refletir se não é melhor o piloto, não é? Casos de pequenos valores, de pequenas empresas que podem solucionar mais rapidamente a crise no projeto piloto. Então, é um projeto que está no início, nós precisamos divulgá-lo, mas evidentemente nós precisamos estruturá-lo e com isso contar com as câmaras de mediação. Nós queremos fazer um diálogo muito aberto, nós não temos pretensão alguma de querer dizer como deve ser a mediação, assim ou assado, enfim, é algo que nós queremos respeitar, que é a mediação para a superação de crises por meio de negociações coletivas. O outro ponto que eu acho que o judiciário tem que estimular é a recuperação extrajudicial. E aí, como o judiciário pode estimular a recuperação extrajudicial? Pode ser muito pouco, mas eu acho que de 2 maneiras. Primeiro, um incentivo econômico. Eu acho que é papel do judiciário propor à Assembleia Legislativa aqui de São Paulo que a taxa judiciária para recuperações extrajudiciais tem que ser inferior à judicial. Ah, mas isso é pouco para um devedor em recuperação extrajudicial. Não tem problema, mas é um incentivo que justifica você cobrar menos de quem vai exigir menos do serviço público. Se o devedor em recuperação extrajudicial já fez os esforços de negociação com mais de 3/5 dos seus credores, é justo que ele pague menos porque ele vai usar menos a máquina judiciária. O que mais que o judiciário pode fazer com relação à recuperação extrajudicial? Cobrar menos pelas despesas de publicação de edital. Se ele cobra X da recuperação judicial, cobra metade disso na extrajudicial. E o outro incentivo é celeridade. Então, nós temos que dar mais celeridade à extrajudicial, porque a duração desse processo tem que ser mais rápida. É uma forma mais eficiente de solucionar a crise, gera menos prejuízo ao empresário e ele precisa sair rápido desse processo. Então, da nossa parte, o judiciário, é isso que a gente pode fazer.
O que também nós podemos fazer, mas depende dos advogados e depende dos agentes econômicos, né? É exatamente a interpretação mais adequada das normas da extrajudicial. Nós temos que avançar na interpretação, por exemplo, aplicando por analogia as normas da recuperação judicial. Por quê? Porque lá em 2005 pensou-se que esse instituto ia ser pouco utilizado, por isso 6 artigos só disciplinando esse instituto. E ele foi subutilizado em 15 anos. Eu conto nos dedos de uma mão quantos casos eu julguei. Colombo, Texis, hoje a Restock, o Marcelo, meu colega, na vara, 2 casos, Triunfo, outro já não me recordo. Então, são pouquíssimos casos. Mas nós temos que construir essa jurisprudência. Só que só se constrói a jurisprudência a partir de uma atuação um pouco mais ousada dos advogados. E ainda falando da extrajudicial, existe no PL 1397, que eu critico acidamente, e acho que ele tem seríssimos equívocos. Pode ter ideias boas, mas a implementação é muito ruim. Mas há um artigo muito bom no PL 1397, que é o artigo 10. O artigo 10, ele visa a modificação da recuperação extrajudicial. O que se deve fazer, então? É pegar o artigo 10 do 1397 e colocá-lo no PL 6229. Então, isso é importante, mas tem que ser mais ousado ainda do que só colocar o artigo 10 no PL 6229. Tem que se permitir a inclusão agora expressamente dos créditos trabalhistas na recuperação extrajudicial. Não há mais razão para um credor trabalhista, por exemplo, ficar em situação pior na judicial, se ele pode chegar numa situação melhor na extrajudicial. Então, os sindicatos, talvez nesse momento, tenham que refletir. Será que não é melhor nós participarmos de uma negociação extrajudicial, até para fortalecer os sindicatos que nos últimos anos perderam muito a força e têm papel relevante, como o doutor Oreste sabe, que atua em recuperações judiciais no grande ABC, não é? Então conhece a atuação dos sindicatos numa região em que os sindicatos tiveram um papel histórico muito relevante. E por fim, eu acho que a recuperação judicial, como ela se tornou um processo muito burocrático e muito litigioso nos últimos anos, o que nós podemos fazer? Então, da nossa parte aqui dentro do judiciário, o que nós temos feito? Nós temos feito algumas sugestões para a corregedoria. Por exemplo, pode ser algo simples, mas essa sucessão de editais que devem ser publicados, com recolhimento de custas, com a necessidade de intimação, atos ordinatórios, isso torna a marcha processual muito prejudicada, cria muito obstáculo. Então a nossa ideia é que não haja pagamento de despesas com edital a cada edital. Isso vai ser feito no final. Nós queremos algo que seja mais fluido. E no final você recolhe as custas no momento da aprovação do plano. Além disso, não é? Eu acho que também nós podemos, aqui do ponto de vista do judiciário, e aqui contando com a OAB, com a ASP, com o IASP, padronizar alguns formulários, algumas manifestações. Isso não significa impedir o advogado de escrever a sua tese, mas talvez tornar mais objetiva a informação essencial para o processo. Não é? Então, isso talvez seja o nosso caminho a adotar para tornar o processo mais rápido e permitir que os credores possam até atuar de uma forma melhor, recebendo informações mais objetivas, mais claras, mais concisas. Há um outro movimento que na judicial nós podemos fazer, que é no sentido de utilizar a figura do administrador judicial de uma forma mais aprofundada na análise dos planos, para que os planos sejam melhores. Não é? É algo que precisa ser discutido. Será que esse é o papel dos administradores? Talvez seja, enquanto nós não temos uma figura tão importante como a do Comitê de Credores disseminada, como disse o professor Yarshel. Nós não vemos Comitê de Credores. Não é? Se nós não vemos Comitê de Credores, como incentivá-los? Não é? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Precisamos criar algum incentivo econômico, algum incentivo material para que esses comitês tenham alguma atuação relevante. Senão, nós vamos ficar sempre jogando atribuições nas costas do administrador judicial, porque por força da lei, não havendo comitê,
o AJ faz às vezes do comitê. Não é? E, por fim, na RJ, a mediação deve fazer parte. E eu acho que ela tem um papel relevante para tentar reduzir a litigiosidade. O plano de recuperação, para ser aprovado, envolve negociação. Seja diretamente devedor com os credores, seja alguém que o devedor contrata porque ele não consegue mais ter a credibilidade na negociação, então ele contrata algum assessor financeiro, algum negociador para negociar com os credores. Mas nós vimos que essas negociações têm acontecido cada vez mais de uma forma difícil, de uma forma muito complexa e às vezes litigiosa demais. E nos casos em que a mediação foi utilizada, a mediação foi cada vez mais reduzindo o atrito, os planos foram sendo melhorados e nós chegamos a 2 soluções muito razoáveis em 2 processos de recuperação judicial. Então, acho que o papel da mediação é melhorar a recuperação judicial. Ela pode servir como uma ferramenta muito útil, essa é a minha crença, essa eu acho que é a crença também da doutora Andréia, e acho que muitos mediadores podem ter um papel relevante na recuperação judicial. Obviamente que nós temos que capacitar mediadores que querem atuar nessa área, nós temos que estabelecer uma política de remuneração adequada, como disse a doutora Andréia, mas acho que nós temos que caminhar nessas 3 frentes. O projeto piloto para pequenas empresas, incentivo máximo à extrajudicial e na RJ trabalhar com mediação. Então, essas são as 3 ideias que eu mencionaria nesse momento. Agradeço muito, Dr. Paulo, conhecemos e cada vez mais admiramos o seu trabalho, a sua absoluta lógica e objetividade no seu posicionamento. E não poderia deixar de passar agora a palavra para a doutora Andréia, falou-se de mediação, que ela abordasse para nós um pouco em torno da cultura da mediação, a necessidade de uma educação dos nossos bacharéis, dos nossos estudiosos do direito em torno desse tema. Então, gostaríamos muito de ouvir a opinião da doutora Andréia a respeito. Já pegando o gancho da sua palavra, professor, e não assim por questão de honrar também os colegas que participaram desse projeto piloto, nós não estamos sozinhos, eu e o Paulo, doutora Maria Rita, doutora Renata Mota, doutor Tiago Henrique também fazem parte desse alinhamento de criar esse projeto piloto para tentar salvar essas empresas de pequeno e médio porte que não conseguem financiamento nas instituições financeiras ou amplas, mas que querem tentar uma negociação, um desenho de disputa pré-processual. Então, por dever assim de ofício, mencionei os colegas que também arduamente discutiram conosco o projeto, conversamos com desembargadores, com assessores da corregedoria, e a gente está alinhado na capital e na vara regional nesse sentido. Com relação à cultura da mediação, eu já falei isso outras vezes, o Brasil, nós não temos essa cultura, mas eu parei de falar nesse sentido, depois que eu vi alguns especialistas dizendo que, olha, a questão não é de cultura, a questão é que litigar no Brasil é muito barato, né? Quando o professor Frank Sander, em 1976, na Conference Pound, criou a expressão tribunal multiportas, vamos dizer, o Brasil ainda nem sonhava com a mediação. E nas faculdades americanas, o estudo da mediação e da negociação veio fortemente em Harvard em 1981. Nós só agora, em 2000, tivemos cadeira de negociação e mediação nas faculdades. Nossos advogados e estudantes são muito bem treinados para litigar, para brigar na justiça, né? Então, essa cultura vem disso, desse desenvolvimento ainda novo para nós, mas que nós temos algumas deficiências estruturais no próprio sistema. É muito barato litigar no judiciário, é barato em relação às arbitragens obter a tutela de urgência ao invés de buscar um árbitro de urgência, né? Então, são demandas, às vezes, milionárias que você consegue numa tutela de urgência
não custas a 1% da causa, pegar um juiz especializado, né, que vá responder rapidamente, com muita eficiência, digamos de passagem, essas tutelas. Então, nós precisamos trabalhar num pano de fundo de tornar menos barato o acesso à justiça e mais acessível os métodos pré-processuais. Então, nosso esforço hoje dessa mentalidade nova judicial é de fomentar essas recuperações extrajudiciais na via pré-processual, primeiro com uma negociação coletiva, não sendo possível a negociação toda coletiva, uma RJ extrajudicial. Se for judicial, ainda tem o caminho da mediação judicial através de um expert que vai desde o início atuar nesse plano, né? Então, o caminho é esse, de estruturação e de alinhamento dos stakeholders, juízes, advogados, né? O próprio tribunal hoje sensível, antes era muito difícil a gente falar na utilização, havia um certo descrédito no uso da mediação, não porque, mas é porque talvez nós não tínhamos essa habilidade de dialogar sempre, ou de utilizar o Instituto, ou a necessidade mesmo, que veio agora com a pandemia, né? Então, essa movimentação nossa usada veio para atender a expectativa de um certo nicho de pequenas e médias empresas que estão sem apoio. Porque pagar um expert advogado também é caro. Então, quando se abre a possibilidade no projeto piloto, no período de calamidade, que um devedor ou um grupo de credores queiram juntos discutir uma negociação coletiva com um procedimento muito simples de ingresso por e-mail, relação de credores, relação da documentação de regularidade da empresa, numa audiência em 7 dias, poxa, isso é maravilhoso. Audiência com o juiz, para o juiz encaminhar para um expert. Não que o juiz vai tentar inicialmente uma conciliação. Isso foi uma batalha nossa. Olha assim, não pode o juiz já, porque senão vai acostumar ao juiz a conciliar. A ideia não, é o juiz ser um polo de atração para que possa ser aberta essa possibilidade de negociação com um mediador isento, onde tudo pode ser colocado na mesa em confidencialidade, que é a natureza da mediação. Abre-se aí as portas, vamos dizer assim, os corações para facilitar a negociação, dizendo, ó, eu não vou poder pagar isso. Você, fornecedor, você, credor, pode me emprestar, financiar isso para eu pagar a dívida? Né? Então, essa figura do mediador, porque o juiz impõe muitas vezes, a autoridade às vezes intimida ou facilita também, porque dá uma segurança jurídica passar pelo juiz esse procedimento, mas que com encaminhamento a um expert. Se for grande a disputa, nós vamos encaminhar nomeando por câmaras especializadas, que têm procedimento próprio, tem know-how. Mas se for um mediador ad hoc, numa negociação pequena, vai fluir, e num período muito curto. Esse projeto piloto nada mais é do que uma melhoria da negociação preventiva que foi inicialmente pensada no PL. Nada mais é do que uma negociação preventiva muito bem pensada por nós, utilizando nossos instrumentos legais existentes, sem algumas amarras, sem algumas dilações, sem um stay grande. Não, agora, possibilitando negociação agora. Stay depois, se o juiz formalizar, se houver homologação de acordo, ou não havendo acordo, judicializando, né? Gosto muito da ideia do uso da analogia de alguns instrumentos na recuperação judicial para extrajudicial, com exceção da questão dos créditos trabalhistas, que é sempre uma dificuldade, mas eu creio que, mesmo com os créditos trabalhistas, eles podem entrar nessa negociação coletiva. Podem vir os credores trabalhistas negociarem também, por que não? E se judicializarem,
nada impede que a RJ judicial também no curso do procedimento possa ser convertida, já com o stay, se deferida, em recuperação extrajudicial também, já com a garantia do stay, né, com uma negociação mais dilargada. Então, assim, pensamos um pouco fora da caixinha, no sentido, e usando, sem criar malabarismo, mas com o instrumento legal existente, com as interpretações analógicas, com utilização de uma figura positivada, que é a figura do mediador, né? Então, eu acho que essa flexibilização na análise do procedimento, que era muito amarrado da RJ e muito subutilizado na RJ extrajudicial, e eu acho que é possível, até o negócio jurídico processual no bojo da RJ, na judicial, por que não? Desde que todos estejam alinhados. Então, esse projeto pré-processual, e eu acho que oxalá ele vingue, possa ser depois transplantado para esses sejusques empresariais, tem tudo para dar certo, desde que haja a cooperação e a boa vontade das partes interessadas. Oportunismos, como eu disse, sempre surgirão, mas eles serão barrados desde o início do processo. É possível a verificação, né? Seja na parte pré-processual, um bom mediador vai conseguir verificar, seja na judicial com o trabalho do AJ e com um bom mediador também. Então, esse contraponto, e eu fico muito feliz de dizer que essa discussão de PL que veio em 33, a 1397, só ajudou nós do judiciário a abrirmos um pouco as nossas mentes no sentido de, a gente pode utilizar isso sem aumentar números de processo preventivamente, pré-processualmente, ou no bojo de uma atividade judicial. Então, não foi de todo ruim, e eu acho que não é, essas construções legislativas iniciais, pré-legislativas, ela ajudou a gente a se antecipar nesses projetos pilotos, talvez o CNJ se antecipar, criar um sejusque pré-processual, privilegiando negociações preventivas, pré-processuais ou renegociações no curso do procedimento. Então, eu vejo com muita satisfação esse movimento nosso do judiciário e também por parte da advocacia, né? E esse diálogo é muito importante e deve ser constante. A grande dificuldade muitas vezes, criar em cada caso concreto o desenho específico para aquele processo, né? Depende muito da natureza dos créditos, depende muito do tamanho da empresa, né? Do que ela tem em jogo, do fluxo de caixa, de possibilidade ou não de financiamento. Então, não é possível dizer aqui, numa modelagem única da mediação ou negociação preventiva, para recuperação judicial ou falência como um todo. É no caso concreto que o desenho de disputa, o gerenciamento dela deve acontecer, e envolvendo todos os stakeholders. Juiz na condução do procedimento, fazendo o checklist do que ele quer, aonde ele quer que a mediação atue, em que situações, qual o objeto, isso nós podemos definir e é necessário, porque a lei de falência tem matérias de ordem pública, então não pode se negociar em todas as matérias, a gente tem que fazer um controle da legalidade, né? Mas cabe a nós conduzirmos esse caminho processual ou pré-processual com o apoio de um expert, seja na mediação, seja como a Jota. Eu acho que esse é o caminho de um Brasil que sempre foi muito criativo nas crises que passamos e a gente continua. Eu acho que eu sou otimista, eu acho que nós vamos conseguir nos reerguer mais rápido do que pensamos, e porque nós temos condições, precisa sim de vontade política, mas eu acho que o empresariado é muito criativo,
e está se unindo também, fazendo as negociações diretas, já não esperando o judiciário. Tenho visto esse movimento, né? E tenho visto o movimento do BNDES também, facilitando créditos, né? Enfim, não para as pequenas ainda, mas há possibilidade das empresas âncoras e mesmo dos credores serem os próprios financiadores, porque hoje a crise é o seguinte: o credor também está em crise no fornecimento. Então, é uma crise que não é só do devedor, é de toda uma cadeia. Então, essa cadeia está sensível à negociação, porque se eu sou seu credor, eu também estou em débito com o meu fornecedor. Então, por isso, nós precisamos sentar a cadeia inteira e negociar prazos, forma de gestão, ou se vende algum ativo para pagar. É isso. Eu acho que eu até estourei um pouquinho o meu, mas eu fiz questão de fazer esse alinhamento de todas as falas, dizer que a vara regional, tanto eu acredito que a vara da capital também, todos nós estamos alinhados e conversando diariamente. Paulo agora viciou em reunião, gente. Todo dia tem uma reunião, que ele quer que tenha uma reunião. Eu não aguento mais, mas está sendo tão bom, porque a gente consegue alinhar pensamento, padronizar questões. Futuramente, não sei se eu posso falar, vai ter uma ideia de padronização de relatórios de AJs, que vai facilitar muito o trabalho nosso, de todos os juízes, e quiçá dos juízes do interior também, que acontece de bom na capital, replica para os juízes do interior. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse momento do país, desse momento da vara empresarial, e estou dispondo toda a minha energia para ajudar os colegas naquilo que eu posso, porque os colegas da empresarial, especialmente a falência, são muito, muito especializados. O Paulo tem uma experiência maravilhosa, Sacramone também, Renata também, que todos, muitas vezes eu me aconselho com eles processualmente, né? A minha especialidade sempre foi mediação, arbitragem, questões empresariais. Falência, eu atuei na lei antiga até 2015, quando a minha competência mudou, né? Era recente ainda a utilização da lei nova, então eles têm muito que ensinar e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. E também desse momento da Fundação Arcadas. É a minha casa, onde eu me formei, e eu sinto orgulho de participar também desse momento histórico do nosso país. E eu encerro a minha fala aqui. Já eu preciso mandar um abraço para um grande amigo, e que também faz parte da Fundação Arcadas, que é o Júlio Bueno, senão ele vai brigar comigo, eu prometi, e que é também um membro atuante da Fundação, né, e muito conhecedor da área de resolução de disputas, e com quem eu já tive várias oportunidades de trocar ideias e também falar no exterior sobre arbitragem. Grande abraço para todos, obrigada mais uma vez, desculpe se eu estourei um pouquinho o tempo, mas eu já encerro por aqui. Imagina, nós que agradecemos suas colocações sempre lúcidas, objetivas, embora seja uma das mais novas dentro da especialização de arbitragem de empresarial, vem se destacando como uma das grandes líderes intelectuais dessa área. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Elias, para as suas considerações finais, 3 minutos, evidentemente o provocando em torno como advogado e recuperando, em torno da questão das vias pré-processuais na recuperação, e depois vou passar a palavra para o Dr. Paulo também para as suas considerações finais. Eu queria agradecer por te participar desse painel. Eu estou achando muito interessante, é muito importante para nós, advogados, e para que a gente possa acirrar essa discussão pré-processual. Essa discussão de trazer para o cliente uma alternativa, de já não entrar na judicialização, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Gostei muito da fala do Dr. Paulo Furtado, quando ele fala da utilização da lacuna legislativa, por analogia, você utilizar a lei de recuperação judicial. Isso é o que mais falta para nós, porque você não tem essa segurança para trazer para o teu cliente.
Gostei muito também da posição da doutora Andréia, quando ela fala nas disputas, na utilização desse projeto piloto. E nós temos muitas empresas pequenas que procuram a gente. E não cabe uma recuperação judicial, não adianta, porque o custo é muito alto para eles. E nós temos alguns casos de empresas pequenas, sim, que procuraram, e você vê, hoje você tem muitos profissionais que estão se aventurando em recuperações judiciais muito pequenas, até porque nunca fizeram. E aí você vê a exposição que está desses empresários, como é que está sendo tratado isso? E o magistrado conseguindo filtrar isso e trazer o advogado para a realidade, como foi colocado pela doutora Andréia, da explicação da pré-insolvência, da discussão da não judicialização, como o doutor Paulo também colocou, olha, a possibilidade de emendar, traz o advogado para conversar. Você está entendendo que o custo disso, você está expondo o teu cliente. Isso, o doutor Oreste já falou numa outra live, e eu lembro disso, ele falou, olha, o advogado tem que ter a responsabilidade de explicar isso, até na própria decisão do doutor Paulo Furtado, ele coloca isso. É um dever do advogado. E realmente é um dever do advogado você demonstrar isso, você não pode expor o teu cliente. Porque numa recuperação judicial mal proposta, é o início do fim. É o princípio do fim, a gente pode falar. É o caminho da insolvência. Outra coisa que eu achei muito interessante foi colocada a situação do negócio jurídico. E realmente, o negócio jurídico dentro da recuperação, doutora Andréia, é uma coisa que não é utilizada, e é uma coisa para se pensar. Eu já utilizei, aqui no escritório, nós utilizamos negócio jurídico em execução, suspendendo o prazo de embargos em comum acordo, mas em recuperação é uma coisa para se pensar assim. Eu realmente confesso que nós não utilizamos o negócio jurídico, é uma coisa para se pensar assim. E eu acho que isso já engrandeceu para a gente a discussão aqui. Eu queria agradecer, vou mandar um abraço para o doutor Júlio Bueno também, doutor André. E queria agradecer a participação, agradecer ao professor Flávio Archel pelo convite, agradecer a Fundação Arcadas. Eu sou da Unesp, não sou da USP, eu sou do primo pobre ali do interior. Agradecer a doutora Andréia, agradecer ao doutor Paulo Furtado e agradecer ao doutor Oreste. Eu queria voltar a palavra do doutor Oreste. Muito obrigado, gente, pela participação. Próxima vez, vou pedir para o doutor Júlio Bueno também patrocinar, porque está tempo aí. Eu passo a palavra para o doutor Paulo Furtado para suas considerações finais. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu queria primeiro dizer que tem uma reunião hoje às 18 horas, viu, doutora Andréia? Para não perder o hábito, Mas eu acho que até perdi a conexão aquela hora, porque o meu notebook aqui acho que não aguenta mais reunião. Ele falou, chega por 10 minutos, eu quero respirar. Mas eu gostei muito da nossa conversa, achei que ela foi muito produtiva. Eu acho que é importante o debate neste momento de crise, de um momento único, uma crise inédita. Aquilo que talvez nós esperássemos que fosse uma judicialização imediata não se confirmou. Então, eu acho que a gente teve tempo para refletir sobre como nós podemos enfrentar esse momento de dificuldade econômica de forma um pouco mais racional e estratégica, pensando nessas várias soluções. Então, o projeto piloto, o incentivo à extrajudicial e o uso da mediação na recuperação judicial. Acho que são 3 caminhos importantes. Nós temos que avançar, mas só vamos avançar conversando, conclamando os advogados para nos auxiliarem nessas 3 estratégias, nessas 3 frentes, e também contando com os mediadores, contando com o Tribunal de Justiça e com a Escola da Magistratura. Eu quero agradecer também o doutor Elias, doutor Andréia, pelas palavras, o doutor Oreste, e também, mais uma vez, o professor Flávio Archel, que parece que nessa semana vai participar de um evento também, que é sobre incentivos econômicos e superação de crise. Acho que é muito interessante, o professor até poderia comentar depois, porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir muito. Como incentivar acordos, como criar mecanismos para que a negociação extrajudicial seja mais efetiva. Muito obrigado, doutor Oreste, mais uma vez. Eu que agradeço, evidentemente, não posso resistir a algumas breves palavras, pouco mais de 40, 50 minutos, não vai passar isso, evidentemente.
É interessante que o Dr. Paulo fez algumas ponderações da 11.101, que já vai completou 15 anos, né? E eu digo com franqueza, inclusive para os nossos alunos da graduação, sempre brincando, que se existem 3 institutos na Lei 11.101 que foram colocados lá para não funcionar, 3 deles foram citados aqui, na verdade, que é a recuperação extrajudicial, a recuperação de microempresa e empresa de pequeno porte e, finalmente, em último lugar, o Comitê de Credores. Foi colocado como uma homenagem ao não funcionamento. Ou seja, da forma como eles foram criados, evidentemente que nenhum deles vai produzir resultados satisfatórios. Evidentemente, não vamos nos alongar pelas razões, foram muito bem expostas, seja por uma absoluta ausência de regulamentação, seja por uma absoluta ausência de qualquer tipo de benefício na sua assunção, que é o caso do Comitê de Credores. O importante desse debate foi exatamente colocar e ressaltar a ideia de que seja a magistratura, seja os advogados, eles não estão, graças a Deus, depois de 15 anos, querendo interpretar a Lei 11.101 como só existisse essa lei no mundo. Ou seja, aquela visão absolutamente hermética, não, a 11.101 que regula a recuperação e a falência, então nós só a podemos aplicar ela, evidentemente que não faz sentido algum. Nós temos que ver o modelo jurídico sempre de uma forma sistemática. Existem as outras leis e elas, na medida do possível, na medida da compatibilidade, deverão sim ser aplicados, como tão bem ressaltado pela doutora André, é um sistema multiportas. E uma das portas que o sistema jurídico abre aos devedores é aquele ou aquela da recuperação judicial e da falência. Evidentemente, os senhores sabem que eu sou um pessimista por natureza, temos que tomar muito cuidado com os modismos. Não existe solução única para todos os problemas. Eu brinco que em época de crise a gente tem que ter 2 cuidados. Um é o modismo. Não, isso é fantástico, muda a lei, agora vai dar certo. Os problemas do mundo acabaram. Eu sempre costumo dizer, se isso fosse verdade, a gente revogava a lei da gravidade, por medida provisória proibia o Covid, estava tudo resolvido. Evidentemente que não é assim. Todas as soluções, elas devem ser muito maturadas. Até para evitar, a doutora André colocou muito bem, a questão da fraude. O brasileiro é criativo. Seja quando advoga pela recuperanda, seja quando advoga como credores que pratica abusos de direito, e eu diria, até entre os operadores de direito, começam a surgir aquilo que eu carinhosamente denomino janelas de mercado, usando a expressão das instituições financeiras. O que é a janela de mercado? É uma oportunidade para a gente tomar algum de alguém. Então, começam a aparecer milagreiros dizendo, não, olha, eu sou um especialista em tal coisa, e olha, se adotar o meu modelo, todos os seus problemas resolveram-se. A mediação é muito relevante, existem outros mecanismos. Eu olhando aqui o Dr. Flávio Archel, eu prometo, e eu estou ficando velho, eu estou ficando mais contido, eu não vou lembrar, eu vou lembrar depois pessoalmente para o professor Archel qual era o conceito que o nosso querido professor Ritt tinha do árbitro profissional. O que significa, qual o conceito de árbitro profissional? Eu me lembrava das colocações do nosso professor, nosso querido Eduardo, a respeito desse tema. É uma pessoa que eu sempre lembro. Lembrar o doutor Júlio Bueno, lembro o professor Eduardo Ritt, sempre com enorme carinho. Mas há necessidade realmente de uma mudança de mentalidade. Mas eu faço aqui até o repto ao doutor Paulo, é uma mudança de mentalidade do Estado.
Ele colocou muito bem, o Estado tem que abrir mão de custas, de determinados emolumentos, mas eu digo com absoluta sinceridade, coloquei isso no Congresso da OAB, se o Estado não puser a mão no bolso e efetivamente injetar dinheiro na economia, não há solução. Ou seja, nós podemos ficar anos aqui discutindo mediação, recuperação judicial, negociação pré-processual, se não tiver o dinheiro do Estado refinanciando e realavancando a economia, evidentemente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, com isso, evidentemente, eu encerro minhas considerações, novamente agradecendo enormemente ao Dr. Elias Mubarak, doutora Andréa, por ter aceitado o nosso convite, doutor Paulo Furtado, que também honrou-nos com a presença, e ressaltar novamente a importância de todos os professores, ex-alunos, a sociedade paulista, incentivar e fomentar a Fundação Arcadas como um elemento propulsor do ponto de vista técnico, do ponto de vista educacional, que é um elemento essencial para a construção desse país. Agradeço também nossos patrocinadores e passo a palavra ao meu querido presidente, professor Flávio, que nessa ocasião tem que chamar de professor Flávio Yarsham, tá sendo meu chefe de departamento, inclusive, e a quem eu passo a palavra para o encerramento do evento. Bom, eu estou verdadeiramente extasiado, muito gratificado. E falo isso, me conhecem, sabe que eu não sou propenso à demagogia, mas estou muito gratificado, porque eu creio que nós tivemos um evento de elevadíssimo nível, com propostas, com ideias consistentes, muito bem explicadas, e isso, desde logo, é uma resposta mais do que satisfatória à provocação inicial, porque tudo que foi dito aqui se propôs a caminhar para soluções novas, mas soluções adequadas à segurança jurídica, porque alinhadas com o ordenamento, não criadas da cabeça e tiradas da cartola. Então, eu vi aqui falar em analogia, em aplicação da lei, em extensão, em interpretação sistemática, é isso. Então, eu fico orgulhoso e gostaria de parabenizar, claro que jamais poderia esperar qualquer coisa diversa, mas fiquei muito gratificado e muito orgulhoso do conteúdo desse evento. Não posso deixar de falar rapidamente como professor, e não apenas como presidente da Fundação. Eu faço rapidamente também homenagem aos nossos expositores. Em primeiro lugar, muito brevemente, em função do que, por exemplo, falou a doutora Andréa, gostaria de lembrar que, sim, não é exatamente um problema de cultura, mas, grosso modo, talvez seja, porque também o nosso problema passa pela formação jurídica. E na nossa faculdade, nós temos tentado rever certos postulados e, por exemplo, além do trabalho do professor Carlos Salles, muito empenhado em formar os alunos no âmbito da mediação, eu mesmo propus e já ministrei uma vez, agora no segundo semestre vou ministrar novamente, uma disciplina no primeiro ano da faculdade. Eu que era absolutamente contra dar processo no primeiro ano, acabei convencido de que, claro, não fazia sentido dar processo no primeiro ano, pensando em processo como instrumento de decisões adjudicadas, mas como processo como instrumento de solução de conflitos, aí fazia sentido. Então, foi criada a disciplina Introdução ao Estudo dos Meios de Solução de Controvérsias ou de Conflitos. Então, é uma perspectiva diferente nossa, que espero produza ao longo do tempo o seu efeito. Então, nós estamos empenhadíssimos nisso no departamento, não é, professor Oreste, em também nos adaptarmos e assumirmos a nossa responsabilidade. Para os que litigam, sempre ficará um terreno especial, porque não é, quem gosta há de litigar bem, mas é preciso inverter a lógica do sistema. Outro ponto que me chamou muito a atenção
E eu tive a oportunidade de assistir uma discussão semelhante recentemente na inauguração da plataforma eletrônica da Câmara de Mediação, do Centro de Mediação da ASP, com a presença do Dr. Geraldo, com a presença do presidente Renato. É o que foi dito aqui. Não adianta só falar de mediação, não adianta só falar de meios adequados, alternativos de solução de controvérsias, porque só o discurso fica perdido. E o que eu vi aqui é muito além do discurso. Porque, primeiro, é preciso considerar as peculiaridades de cada litígio. Não existe uma mediação para tudo. As peculiaridades do litígio são fundamentais. As relações de família são uma coisa, as relações empresariais são outras, as de consumo são outras, as com a fazenda pública são outras, embora, de fato, a recuperação nos convide a uma pleia de temas, não é? Mas, até por isso, então, é preciso ter consciência dessa multidisciplinariedade e ter mediadores que conheçam, aí o outro aspecto, que conheçam e estejam habilitados. Mediar não é simplesmente dizer, escuta, aumenta a sua proposta, recebe menos. Mediar é ter conhecimento técnico. Então, ao lado da formação, é preciso também o ganho pela experiência. Então, fiquei muito contente de ouvir isso. E uma última observação que eu faço aqui, agora em função, enfim, só do que o Dr. Paulo falou. Dr. Paulo, padronização, no meu modo de ver, não é sinônimo de cerceamento, não. Outro dia eu me deparei com uma decisão de um eminente relator no tribunal que foi para a parte contrária, então fiquei quieto. Mas ele determinou que reduzisse o recurso de 112 páginas para 10, sob pena de não conhecimento. Data vênia, eu acho que isso é inadequado. É inadequação que gera inadequação, né? Então, às vezes é preciso realmente alguém se estender mais. Mas a padronização, aqui no caso do que foi discutido, é sinônimo de caminho para eficiência, de racionalização. Então, não há que se confundir as coisas, não é cercear, é indicar caminhos melhores. E só finalizo dizendo o seguinte, eu sempre tive uma ideia, que eu não divulguei muito, mas enfim, a ideia do negócio jurídico processual também poderia se dar por adesão das partes a uma proposta do juízo. Por favor, aqui eu tenho um pouco de medo, porque depois vai virar contrato de adesão, aí nós vamos discutir se tinha liberdade, se não tinha. Mas é possível, é possível. Então, o juízo apresenta parâmetros e as partes aderem a esses parâmetros, porque eles são aquilo que o negócio jurídico processual quer, que é a racionalização dos trabalhos. Eu sempre brinco isso, ninguém vai fazer um negócio jurídico processual para dizer que vai falar 1 hora de sustentação. Esses exemplos são a lá Schopenhauer, eles dizem, ninguém vai fazer isso, não é para destruir, é para construir. Então, o negócio jurídico processual é para agregar. Quem fizer alguma coisa que torne irracional o processo, está fadado ao insucesso mesmo. Em suma, professor Horácio, eu poderia aqui seguir, porque eu me entusiasmo, e aí aflora o acadêmico aqui, porque eu ouvi tanta coisa, e a gente se estimula quando a gente ouve subsídios tão relevantes como foram. Então, meus parabéns e meus agradecimentos a todos os senhores, muito obrigado à Fundação, falei meu nome, em nome da Fundação, mais uma vez, um agradecimento aos nossos patrocinadores, inclusive a Mega Leilões também estava indicada e fica aqui mencionada, agradeço muito. Doutor Júlio Bueno, também o meu abraço e a minha cobrança do evento que Vossa Excelência está nos devendo aqui. Com patrocínio, eu sei, não faz mal. Com patrocínio é melhor ainda. Mas, por favor, com carinho, aproveito aqui o ensejo para cobrá-lo, para fazer o nosso... Eu gostaria de fazer uma parte para o professor Yashio, que estou à disposição da Fundação Arcadas e da Faculdade de Direito da USP, especialmente os graduandos, que precisem, sei lá, ter uma noção, algo que eu posso devolver para a faculdade de forma gratuita, porque eu já recebi muito da Faculdade de Direito da USP, passar um pouco da minha experiência americana, que eu tive uma cadeira, tive um semestre inteiro de resolução de disputas, mediação, negociação, com professores que vieram até de Harvard. Eu posso conseguir essa ponte, posso também passar um pouco da minha experiência numa aula convite, numa aula palestra que precise. Estou à disposição das Arcadas, porque eu acho que é a hora de devolver um pouco dessa experiência. Eu tive muito pouco espaço para devolver na minha escola paulista de magistratura,
por questões, às vezes, até de organização, de agenda ou de interesse, e eu estou à disposição da Faculdade de Direito da USP. Para passar um pouco dessa experiência, né, de que eu tive como juíza, de como estudante, e de como é importante essa formação. Estou à disposição, que precisar. O convite já está feito, depois... De forma gratuita, porque é algo que eu já recebi muito da vida e eu não preciso que minha faculdade dispense mais nesse sentido do que eu já recebi em termos públicos, né? Então, eu acho que é hora de eu devolver. Né? Então, nada melhor do que fazer isso. Né? O meu tribunal já me deu esse presente de me afastar por quase 2 anos, 1 ano e meio, e eu acho que eu preciso devolver para o Estado, para o país, para a minha faculdade, assim como os americanos fazem muito, eles devolvem toda a experiência, ou até financiam as universidades, né? Então, eu estou à disposição do professor para o que precisar em termos de graduação ou outro, para passar um pouco da minha experiência fora. Muito bom. Já está feito o convite e o nosso agradecimento. Conto, aliás, com todos os senhores, para a Fundação e para a própria faculdade a seu tempo. Então, mais uma vez, agradecendo a todos que prestigiaram o nosso evento, aos nossos patrocinadores, e, em particular, os colegas que compuseram o painel. Eu, triste por um lado, mas gratificado por outro, declaro, então, encerrados os nossos trabalhos. Um bom dia a todos, fiquem bem. Até a próxima reunião. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.